Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso programa Terra, Meu Amor. Hoje vocês vão ter a alegre satisfação de conhecer quem é o artista que nos brinda com essa música belíssima que é a nossa trilha, né? A nossa vinheta de abertura, que é o maestro Rênio Quintas. Ele que é o autor dessa abertura maravilhosa. Vocês já conheceram a voz de quem é, né, nossa querida Célia Porto, e agora vocês estão conhecendo o nosso maestro Rênio Quintas, autor dessa beleza, sobre quem a gente vai conversar agora, e vamos conversar também sobre essa vinheta. Rênio, seja muito bem-vindo ao Terra, Meu Amor, querido. É uma alegria imensa ter você aqui. Né? Nós sempre começamos o nosso programa, Rênio, trazendo uma poesia. Antes, porém, eu já vou anunciar você para os nossos telespectadores, dizendo que o nosso entrevistado de hoje, que eu tenho a honra de tê-lo como meu irmão, né? Esse é o primeiro item que eu gostaria de trazer aqui, ele é meu irmão, e ele é maestro, né, formado pela Universidade de Brasília, formado em composição e regência pela Universidade de Brasília. Ele é um grande defensor das artes no Distrito Federal, mas ele tem uma longa trajetória em várias experiências como músico, como maestro. Ele já fez trilhas sonoras, recebeu o prêmio, né, por trilhas em filmes importantes. Nós vamos falar sobre isso. Também toda a discografia da cantora Célia Porto, o Rênio que é vamos dizer assim, o inspirador e o realizador, né? Isso, ele já transitou por várias bandas, teve a banda Naipe, teve Artimanha, Rênio Trio, enfim, o Rênio, além disso, ele tem um mérito enorme, a meu ver, que ele levou o festival de música erudita, música instrumental, para o interior de Goiás, na cidade de Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Isso é uma coisa extraordinária, também vamos conversar sobre isso. Então, querido Rênio, queridos telespectadores, como sempre, eu começo trazendo uma poesia, e hoje eu trago para nos inspirar um poema do nosso querido poeta português, Fernando Pessoa. E o poema diz assim: para viajar, basta existir. Vou de dia para dia, como de estação para estação, no comboio do meu corpo ou do meu destino, debruçado sobre as ruas e as praças, sobre os gestos e os rostos, sempre iguais e sempre diferentes, como afinal as paisagens são. A vida é o que fazemos dela. A viagem são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, senão o que somos. Então, a vida é esse mistério de experiência, né? Desse caminho, dessa viagem que nós mesmos conduzimos, e que bom que nós temos a música para caminhar conosco, né, Rênio, querido? Então, primeiramente, eu queria te fazer uma pergunta a respeito da nossa vinheta. O que te inspirou? Porque a gente tem uma batida de coração, né? Tum-tum, tum-tum. Como é que é isso? Me conta, como é que foi a sua criação? Bom, eu comecei a pesquisar, né, assim, porque uma questão assim, de usar fundamentos da maior grandeza para fazer uma trilha dessa, porque é interessante dessas trilhas é que você tem que ter um microcosmo, né, um universo muito limitado de tempo, e criar dentro dele significações que vão emocionar quem estiver ouvindo, tanto em termos melódicos como em termos de movimentos e possibilidades. Então, eu me debrucei sobre essa imagem da Terra e busquei elementos de criação que eu sempre tenho inspiração na música das esferas, essas coisas assim, bem diferentes, para poder criar um clima. Eu tenho uma paixão por um modo grego
chamado mixolídio, lídio, o mixolídio é com a dominante. Eu gosto muito do lídio e usei também esse fundamento que é uma sensação de dissonância, mas que tem a sensação do repouso também. Então tem nela uma permanência e uma impermanência. E assim, eu senti nesse momento ali que a gente estava fazendo aquilo, essa necessidade de criar um clima assim da terra, da mãe terra próxima da gente, do bater do coração dela, para a gente saber que ela existe, é real, não é uma ficção, né? Essa vida permanente, essa beleza que a gente contempla e vive nela todos os dias, e nós, humanidade, fazemos tanta maldade com ela. Então, assim, uma espécie de perdão, né? Pedir perdão, e de, através daquela singela melodia ali, criar um ambiente amoroso, né? E depois usei a voz da Célia para que isso criasse, né, harmonizasse com aquela melodia. Eu sinto, desde a primeira vez que eu ouvi, eu senti assim, como se fosse uma exaltação, mas uma exaltação amorosa, né? E aí, quando entra a voz da Célia, traz essa mística, né? Você começa com uma coisa bem concreta e depois entra a voz dela, então eu sinto bem essa coisa entre a mística e a concretude. Eu queria agradecer aqui profundamente, né? A gente recebe comentários de pessoas que elogiam muito a delicadeza que num curtinho espaço de tempo. Essa é a força da música, né, Rênio? Eu queria que você comentasse isso, assim, como é que a música atua na alma da gente? Como é que a música trabalha com as emoções da gente? Porque a memória musical é uma coisa impressionante, a música é capaz de te remeter a 30 anos atrás, fazer você sentir cheiro, fazer você visualizar rostos. Como é que é essa força da música? Assim, na minha tentativa de entender isso, porque eu estou estudando isso há 66 anos e ainda não sei nada, mas na minha intuição, eu acho que a grande relação que a música tem com a gente é que é estabelecida uma superdimensão. A música, ela extrapola essas 3 dimensões que a gente vive aqui, essa limitação. Ela joga a gente na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 8ª dimensão. Ela extrapola, ela se enlaça com as hélices do nosso DNA, ela vai lá na nossa ancestralidade, ela baila com a nossa memória mais antiga, mais tribal, e ao mesmo tempo nos embala no momento que a gente está vivenciando com ela as coisas que ela traduz para a gente ali, a emoção que ela traz. Então eu sinto muito isso, porque eu todo dia eu faço o exercício de criar uma música nova. Todo dia eu me disponho a... E aí, de vez em quando, vem um fluxo de um lado do universo que é uma coisa impressionante. Parece que não sou eu que estou... As melodias vêm fluindo e eu vou fazendo, eu vou criando. Uma vez eu criei uma música de 20 minutos, tive esse desafio, e exatamente para criar, para ver esse tipo de fenômeno acontecer, e aconteceu de uma maneira muito feliz. Eu acho que é por isso que o Goethe, ele dizia que todas as artes aspiram à condição da música, né? Nem todos os artistas concordam com ele, mas não. Ele dizia que todas as artes aspiram à condição da música. Talvez porque a música seja essa arquitetura, porque quando você escuta uma música, é uma arquitetura que você não toca, não cheira, não prova, mas que você sente que está lá, é uma estrutura, né, Rênio? É uma coisa muito impressionante. E você trouxe uma coisa importante, que é assim, eu sinto que a música, a gente meio que cocria quando a gente está escutando, quando você se permite envolver. Sim.
né? E eu estava ouvindo uma reportagem falando que a música, a ressonância da música no corpo tem tudo a ver com a energia, né? A energia celular. Ela dialoga com a energia celular. Né? Por isso que assim, você trouxe essa coisa tribal, né? Os sons, os ritmos, desde os povos ancestrais a gente tem essa herança musical, né? Você pode comentar isso com para a gente? Sim, eu acho assim que a música foi um grande elemento de transformação assim do Homo sapiens. Quando a gente dominou essa linguagem, antes mesmo até de falar, eu acho que o Homo sapiens ele aprendeu a cantar e a se comunicar através da sua fala, né? Através das florestas, ecoando seus tambores. Ali já criou uma ligação, uma relação profundamente forte com a vida deles, né? Das pessoas que viviam naquele ambiente ali tão hostil. E quando você ouvia um tambor lá na floresta, já dentro da sua caverna, fechado naquela escuridão, e lá ao longe você ouvia aquele tambor, aquele aconchego de que existe alguém ali que está falando comigo e tem essa possibilidade. Então, essa comunicação que a música sempre fez à humanidade, isso foi num crescendo, né? Assim, os europeus tiveram o condão de criar um ambiente de especialização no contexto das harmonias e nas possibilidades, mas os povos, todos os povos da Terra, têm uma riqueza intrínseca muito, muito ou tão grande quanto a música clássica europeia. Então, quando alguém fala música clássica, a gente remete a um eurocentrismo que não pode existir, porque toda a riqueza ela é humana, então ela está espalhada por todas as tribos, todas as etnias, cada um com a sua música, a sua especificidade, seus instrumentos, seus timbres, cada um buscou no seu lugar a crina do cavalo, o outro o rabicho de uma planta que vibrava no vento, e etc. e tal. Então, assim, a música ela é um elemento de ligação da gente com o divino. Eu acho que essa é a grande essência. A gente humaniza o ser que está ali, aquele animal que estava lá ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo a gente diviniza, né? Porque a música, ao mesmo tempo em que você traz essa coisa raiz, você também diviniza, né? Então, eu fico muito impressionada, você trouxe essa diversidade da linguagem da música, da linguagem do som, e, por exemplo, quando você escuta uma música indiana, vamos dizer assim, ela tem timbres, ela tem ritmos que espelham aquela cultura. Mesma coisa a música árabe também, né? Quando você escuta aquele trinado da garganta, né? O uso da língua também é diferente. Quer dizer, cada povo, diferente. Cada cultura vem expressando, e no fundamental é uma expressão da alma e da cultura, né? É muito lindo a gente pensar isso, né? Porque se você imaginar que o que nós temos em comum, né, assim, as emoções, os sentimentos, eles são universais. Então, a música, ela é universal, mas ela também pode ser usada de uma forma como foi a música europeia durante um certo tempo, opressora, porque esmagou todas as outras possibilidades de manifestação. Aqui no Brasil você não podia tocar música popular, que você era preso. Então, e isso tem para todo lado, no mundo inteiro você vai ter isso. Então, assim, o ser humano, assim, nossos problemas, né, por sermos humanos, a música ela também pode transparecer nisso, mas a grande solução que eu percebo na música é que ela é uma grande saída. E isso aí eu posso expandir isso para a arte como um todo, a arte como ferramenta de desenvolvimento humano, de possibilidades reais de você estabelecer uma relação de humanidade com as pessoas, porque no momento em que a gente vive agora, esse mundo ele está desumanizado, é muita falta de amor, é muita falta de arte. E essas linguagens, de todas elas, inclusive a música, tem esse condão
de humanizar, trazer a nossa humanidade para perto da gente e fazer a nossa comunicação ser muito mais ampla e mais profunda do que a simples verbalização das coisas. Eu acho que você está trazendo uma coisa importantíssima, porque a gente vê, por exemplo, que o processo educativo na nossa civilização, os modelos de educação, privilegiaram a racionalidade, a cognição, o pensamento, e muitas vezes em detrimento dessa outra linguagem, que é a linguagem que nos faz dar, inclusive, saltos qualitativos em termos do que você vai criar, do que você vai acessar, dos sonhos que você vai realizar, dos projetos que você vai fazer, né? Então, eu acho tão importante que haja o resgate da arte, vamos dizer assim, de uma forma tão basilar quanto qualquer outra forma de conhecimento. Você concorda com isso, Reni? Completamente, inclusive porque a nossa sociedade não enxerga nem o fazer artístico e nem a arte como um todo, muito menos a música, como uma forma de desenvolvimento humano, tanto amorosa, espiritual, quanto material. A música tem uma economia nela, uma economia da música fantástica, né? Ela gera bilhões. E aqui no Brasil há uma distorção de confundir o que pode ser entretenimento com o que é exclusivamente entretenimento, entendeu? Então, assim, a ferramenta humana de você desenvolver um pensamento e uma forma de conviver e viver, tolerar, estabelecer relações com as pessoas, passa diretamente pelo fazer artístico, pela capacidade que a gente tem, sem entrar na parte artística do ponto de vista assim, de performance, mas artístico no sentido de você usar as ferramentas que você tem de cognição da cultura e da arte como uma forma de você estabelecer uma comunicação. Eu tive uma experiência muito interessante. Eu fui dar aulas para alunos da Escola Aberta, na época, no 1998. Era uma experiência educacional onde os alunos que vinham de situações familiares de risco social muito intenso moravam, iam, voltavam, não tinham uma relação porque não tinham pai nem mãe, ou estavam presos, ou eram, né, prostitutas, etc. E essas pessoas me foram colocadas na minha frente para me dar aula de música para elas. Então, quando eu cheguei na primeiro dia de aula, eles estavam todos assim, com aquela cara de mal, garotos entre 14 e 17 anos, todos assim, com óculos escuros, ou com um Walkman gigante no ouvido, e era aula de música, né? E eu falei, você vai trazer nenhum instrumento, maestro? Eu falei, não vou trazer nada, deixa assim como está, a sala nua. Aí eles, né, eu entrei na sala, eles estavam lá todos assim, e eu dei boa tarde, tudo bem? Aí eu levantei, passei no meio das cadeiras e falei, posso ouvir o que você está ouvindo aí, campeão? Aí, daqui, os cana, pá, vai morrer, vai matar. Todos eles. Eram os 12 garotos ouvindo essa música assim, bem violenta, bem na cara deles ali, o que eles viviam, né? E aí eu pedi licença, falei, será que vocês podiam, por favor, tirar o headphone do ouvido na primeira aula? Isso. Preciso falar com vocês. Preciso falar. Aí eles, cara de mal, né? Tiraram, botaram o headphonezinho em cima da mesa. Eu queria mostrar uma música para vocês. Vocês podem me dar 5 minutinhos? Olharam para mim, né? Não tinha nada, só tinha eu e a mesa. Pode sim, pode, professor. O primeiro lá me chamou de professor. Eu falei, beleza. Então, preste atenção, hein? Aí, me arrumei na cadeira, assim, e fiquei quieto olhando para eles. E eles olhando para mim. Aquele silêncio na sala. Só que do lado é a W3, era na 508 Sul. Então tinha aquele ruído de rua, às 14 horas. Do lado de um ponto de ônibus, abre, fecha a porta. Aí os garotos começaram a se mexer nas cadeiras, né?
Aí o mais corajoso, o professor, você não falou que ia mostrar uma música para a gente? Ué, você não está ouvindo? Escuta aí. Ó. Pá! Bebê! Aí que eles olharam, ouviram aquele som, falaram, pô, isso aí é o que vocês estão ouvindo, mas sem organização. O ser humano organizou os sons da natureza e colocou, buscou imitar alguns, criou outros. Isso é música. Música é a organização do som e tendo a ver com a sua realidade. A realidade de vocês tem muito barulho de tiro, eu reconheço, a realidade de vocês tem muita violência, tem carro de polícia. Então, o que vocês estão ouvindo tem a ver com a realidade de vocês. Então, aí um perguntou lá uma coisa, professor, aí a aula tinha acabado já. Era uma aula de 25 minutos. Aí eu, olha, vamos deixar para a próxima aula? Não, professor, beleza, porque tinha um ônibus, né? Chegava lá a tal hora, aquela coisa bem, né, de disciplina. Falei, não, beleza, semana que vem, ou depois da manhã, você serão 2 dias por semana. Você traz essa pergunta aí, está tudo certo. E aí, quando eles voltaram na semana seguinte, eu mostrei para eles, quando eles sentaram, já todos sem headphone, ninguém mais sentou com headphone, o Walkman ficou guardado já, todos eles loucos para fazer pergunta. Professor, como é isso? Como é que eu falei? Bom, espera um pouquinho, que agora eu vou mostrar para vocês uma coisa que vocês vão curtir. Aí mostrei a fita O Som e o Sentido de Miguel Wisnik. Quem não conhece, por favor, conheça. Tenha a chance de entender esse universo fantástico chamado música. Eu acho que isso é um mantra. Isso que você falou para eles, para nós hoje, também é um mantra. Porque, só um parênteses, você vai continuar, mas só para registrar aqui, que, assim, hoje em dia nós somos soterrados de tantos sons, alguns chamados música, e outros não são música, e alguns sons que são música, e que passam batido pelos nossos ouvidos e pelos nossos sentidos. Então, nesse momento que a gente está se abrindo para uma outra percepção da realidade, eu acho muito importante esse convite que você está fazendo agora, para a gente se abrir, para mergulhar no universo da música. Ok, pode seguir. E aí eu toquei. O Miguel Wisnik, ele coloca uma experiência muito interessante, ele pega vozes búlgaras, tribos africanas, tribos indianas, grooves de todo o universo musical humano e coloca tudo numa grande música que vai terminar com o tema. Nossa, esses moleques ficaram loucos. Uns 20, 25 minutos da aula eu toquei a fita e eles, tio, professor, eu virei tio de alguns, professor, tio, me empresta essa fita, você vai fazer uma cópia? Claro que eu vou fazer, todo mundo vai ter uma cópia. E aí foi desenvolvendo uma cumplicidade fantástica. Acabou que eu ensinei para eles, em 4 meses de aula, a ler música. Eles aprenderam a tocar lendo um reggae que eu criei, né, que é muito próximo do universo deles também, o reggae. E dali saíram alguns músicos profissionais. Eu tirei alguns músicos ali, eu coloquei alguns seres humanos na trilha da civilização ali, e os tirei da barbárie, usando exclusivamente essa ferramenta chamada música. E a Célia também dava aula para eles, dava aulas de canto para eles também. Então, foi uma experiência para eles e para nós maravilhosa. Eu acho um espetáculo você estar compartilhando essa sua experiência, porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo também uma orquestra que construíram com sucata de lixo, um professor, músico, maestro, herói. Ele é uma região também de muita pobreza, então ele, aproveitando o cenário, que tinha muito lixo em volta, as pessoas aproveitaram, fizeram um mutirão de limpeza na região, aproveitaram e trouxeram e reciclaram aqueles instrumentos. Então, é a música, o território, a cultura, a arte, a sensibilidade, o respeito, porque, por exemplo, esses seus alunos, eles sentiram a dignidade deles como cidadãos resgatada, respeitada na sua sensibilidade,
né? Então, eu acho que isso é algo tão importante. Para mim, isso assim, é a base de um pacto ético entre humanos. Exatamente. Não é? É a base de um pacto Exatamente. ético entre humanos, quando você reconhece naquela pessoa não apenas uma pessoa capaz de pensar ou de fazer, mas também de sentir, de criar, né, Rênio? Isso é muito Essa troca é importante. fundamental. Essa troca que existe quando você. É o que faz muita falta para nós nesse momento, de tocar nos palcos, é essa troca que a gente não tem. A gente não adianta fazer música virtualmente, não adianta. É só assim, vamos dizer assim, é um retrato da saudade do que é ouvir música, porque ouvir música e transcender música é aquela presença física, você tocar e a pessoa se emocionar na sua frente e dar de volta essa emoção. Aqui não há emoção de volta, por mais que a pessoa fique ali na sua frente aplaudindo assim, não tem a mesma pegada, porque não é presencial. E esse fato deles terem percebido que eu entendi a música que eles ouviam e que respeitei a realidade deles, transformou tudo que eu falei depois em um significado assim, estou me humanizando, eu sou gente, eu estou no mundo. E quando eles aprenderam a Sim. tocar, então, foi fenomenal, entendeu? Foi assim, quando eles tocaram o que era uma colcheia, porque eu só dei ritmo, né? Não dei melodia. Quando eles entenderam o que era uma colcheia, o que era uma semicolcheia, o que era uma mínima, uma semínima, a emoção deles tocando aquilo, bum, sabe? Assim, singular, é único. Rênio, eu acho assim, você está trazendo essa coisa dessa descoberta, e é uma coisa que assim que sempre me fascina completamente, e que nós que gostamos de ouvir música nem sempre estamos atentos para isso, mas quando você começa a mergulhar um pouco mais, você vai tentando decifrar o que aquele som está te falando. Então, por exemplo, são os acordes. Né? Eu sou uma pessoa completamente fascinada pelos acordes, porque os acordes é um somatório de sons que geram um outro som, e isso dialoga com a alma da gente. Você podia comentar um pouco sobre isso? Sim, os acordes, quer dizer, a música, cada nota, ela é formada por quase 12 outras, né? Ela é formada por uma quinta, uma oitava, uma quinta, depois uma quarta, depois uma terça maior, depois uma segunda menor, uma segunda maior, e por assim, por aí vai. Tudo numa só nota. Esse sol aqui, então, tem dentro dele, lá no agudinho, um dó sustenido, né? Um sol sustenido lá na ponta. Por isso que a gente chama de cravo bem temperado, porque o ser humano pegou e trouxe à natureza, permitiu que aqui você ouvisse um sol e não ouvisse isso. Que seria. Então, a partir daí, quando você afirma os harmônicos ou contradiz os harmônicos com o que você coloca na superposição das notas, é que você cria esse ambiente. Aí você cria esse ambiente, quer dizer, se você quer emocionar, então você cria um... Se você quer chocar, né, aí você faz... Aí você vai usando a ferramenta conforme o objetivo que você quer, né? Então, você aprende a conversar com os sons. E isso é que é o grande negócio, porque o som também aprende com você. Então, você cria uma relação, e esse momento é o momento da
quando você realmente pode falar que é um músico, porque você começa a ouvir a madeira do piano falando com você, e quando você não tem um piano, você consegue entender a relação que as notas têm entre si e como isso pode enriquecer um momento, uma emoção, né? Aí você, às vezes, cristaliza isso num tema, às vezes você improvisa e nunca mais vai tocar igual. Nossa, Rênio, realmente eu acho assim, sinceramente, que nós poderíamos ficar horas e horas te ouvindo, conversando, porque Goethe tinha razão, todas as artes aspiram à condição da música. Meu querido, eu vou deixar para você trazer suas considerações para os nossos telespectadores. Você tem alguma mensagem especial para trazer para eles agora? Sim, só alimente seu coração de muita arte, ouça muito nesse momento da pandemia, é fundamental a gente ouvir até ficar rouco e, né, e criar um ambiente assim onde a arte e a música, né, harmonizem com esse momento tão difícil que a gente está vivendo, mas use essa ferramenta sem pudor, despudoradamente. Façam arte, porque a arte salva, resgata, e é a mensagem do universo para nós. Perfeito. Querido, é bem verdade. Eu diria até que a arte cura. A arte cura. É uma grande terapeuta. Gratidão. Obrigada a você, telespectador. E eu deixo vocês agora no final ouvindo essa arte maravilhosa do maestro Rênio Quintas.